Viver com prosperidade é algo que todos nós almejamos em algum momento. Viver. Mas será que você sabe o que se exige de você para realmente viver uma prosperidade que seja autêntica e sustentável no longo prazo e não apenas algo momentâneo que você sente ali no calor da vida, no calor da situação e que depois passa? Eu quero te convidar a refletir hoje sobre como a sua saúde mental, a sua vida interior é realmente a ferramenta que você precisa para sustentar uma prosperidade no longo prazo. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Eu vou começar esse episódio com uma frase que talvez vá te incomodar um pouco. A prosperidade, ela não mora no caos, ela mora numa cabeça boa. E isso talvez signifique para você que eu esteja te dizendo que você precisa só ter pensamentos positivos, só pensar em coisas boas que a prosperidade vem. Mas eu sinto muito te decepcionar. Não é sobre isso. Não é sobre pensamento positivo nem pensamento flutuante wishful thinking. Até porque tem gente ganhando dinheiro com uma cabeça que não é tão boa, com negócios escusos. Não tem. Tem gente que tem a cabeça bagunçada, você conhece, eu sei disso. E que ainda assim essa pessoa tem dinheiro. Mas me diz, será que esse dinheiro se sustenta no longo prazo? Será que ele cresce com consistência ou ele dá um pico e depois cai? Será que essa pessoa consegue realmente viver em paz na forma como ela está ganhando esse dinheiro, com a cabeça, com a estrutura interna que ela tem para gerar essa renda? Ou será que essa pessoa vive um ciclo de eu ganho, aí eu me saboto, e aí depois eu começo a perder tudo por causa dessa sabotagem, aí eu me culpo porque eu perdi tudo e de repente eu recomeço todo o ciclo de novo? Porque prosperidade de verdade não é apenas sobre ganhar dinheiro. O dinheiro, ele está incluído no processo. Mas antes de qualquer coisa, a prosperidade é conseguir sustentar uma vida que você criou sem se destruir no processo e também sem perder a tua essência no meio do caminho, sem se perder de si para poder conquistar a tal da prosperidade que está todo mundo falando. E se você pensa que dinheiro é só matemática e que você não entende sobre lidar com o dinheiro porque você reprovou em matemática na escola, vou te falar, se fosse só matemática estava tudo resolvido. Era só entrar num vídeo de educação financeira e você entender como gastar mais, como gastar menos, como ganhar mais e como investir melhor, estaria tudo resolvido na sua vida. Mas sabe o que é? Mesmo que você saiba todas essas fórmulas, você está com dificuldade de executar. E você não está executando não porque você reprovou em matemática, porque você era ruim em matemática, ou porque você não sabe fazer uma planilha financeira. Tá difícil para você segurar o dinheiro e segurar a sua vida financeira porque tem alguma coisa dentro de você que não sustenta o movimento da prosperidade na sua vida, que não sustenta a prosperidade na sua vida. Ou você tem dinheiro, ou você tem a si mesmo. Quando você ganha mais, parece que você precisa de cara aumentar o seu padrão de vida. Ganhei a mais o salário, eu já vou trocar meu celular. Ou então você já recebe, já gasta, não está nem vendo. Acaba o mês e o dinheiro acaba muito antes. Você até guarda, mas no momento de impulsividade parece que você desmonta todo o teu investimento de uma hora para outra que você demorou meses para receber. Ou então, o contrário, seja até, digamos que esteja em um outro padrão.
Você trava porque você tem dificuldade de cobrar adequadamente. Você trava porque você tem dificuldade de crescer e fica no mesmo lugar rodando, 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 atrás do rabo sem entender o que está acontecendo. Não é falta de educação financeira e nem analfabetismo financeiro. Não é falta de saber contas matemáticas. É desorganização emocional. Falta por dentro uma estrutura que possa te dar um chão para sustentar o que a prosperidade te exige da vida. Porque se tem uma coisa que pouca gente fala, é que o dinheiro, ele não segue a sua inteligência cognitiva. Ele segue a sua capacidade, ouça bem, a sua capacidade de lidar com ele, a sua capacidade emocional para lidar com ele. Não é sobre capacidade técnica, não é sobre saber as melhores fórmulas, não é saber a que conta aquela pessoa fez e que você não sabe. É emocional, é por dentro. E para ganhar mais dinheiro, para ter realmente prosperidade na sua vida, você precisa aguentar ser mais exposta. Ou seja, passar por um processo de talvez ser mais criticada, errar mais, se arriscar mais e principalmente sustentar mais responsabilidade na vida. E aí eu te pergunto, será que se hoje você ganhasse muito dinheiro, você conseguiria sustentar isso? Será que se hoje você tivesse a vida financeira e a prosperidade que você imagina que você merece, que você precisa, que você pode ter, você suportaria o que vem junto com essa prosperidade? Porque se você não consegue suportar, você vai se regular para baixo. O que eu quero dizer? Se você imagina que para ter uma boa vida, para você sentir essa prosperidade, você precisa de uma determinada quantidade de dinheiro, de bens materiais ou de uma vida que seja confortável em determinado nível, você vai precisar, para viver essa vida, se expor mais, se expor a novas situações, a novas pessoas, a novas críticas, a julgamento e principalmente a novas responsabilidades. E se o seu corpo e algo dentro de você, na sua estrutura emocional, ainda tem medo disso tudo, tem medo de enfrentar tudo isso que a prosperidade abre para você, não vai ter outro jeito a não ser você se regular para baixo, você ficar no lugar onde você está, não ter tanto dinheiro, te ter um pouco mais de dinheiro vai significar um pouco mais de responsabilidade, mais crítica, mais julgamento, mas por que você está fazendo isso? Por que você faz aquilo? E isso vai fazer com que você se restrinja muito mais dentro da sua própria vida. Esse processo, ele não é um processo consciente, não é algo que atravessa a sua força de vontade, mas ele é muito preciso, ele é muito acurado, porque na hora que você sente qualquer tipo de insegurança ao lidar com uma quantia maior de dinheiro, maior prosperidade, você vai parar na mesma hora. Existe dentro de você um processo interno que a gente chama de energia psíquica, que é aquilo dentro de você que direciona você para aquilo que é importante e vital para você. Energia psíquica também é chamada de energia vital. E ela não é um conceito místico, ela não é um conceito que atravessa escolas místicas, ele é um conceito prático. Ele é um conceito prático porque você pode perceber a sua atuação no dia a dia na sua vida. Para onde você direciona o seu foco e para onde você direciona a sua energia de vida, a sua capacidade de realizar algo, a sua energia vital, a sua energia psíquica também está apontada para aquela direção. Energia psíquica a gente poderia chamar de capacidade de realizar algo. É a força, a capacidade de agir em prol de materializar na vida algo que seja importante para você. Não é abstrato, é muito prático porque você vê todos os dias aquilo acontecendo na sua vida. Está nas suas mãos, está no seu olhar, está nas suas palavras, está nas suas ações e comportamentos.
Mas se uma parte sua entende que crescer vai te colocar em risco de rejeição, de exposição, de julgamento, de fracasso, de erro, de qualquer coisa que você esteja evitando viver nesse momento, a sua energia não vai para lá. Você vai ter bastante dificuldade de colocar o seu corpo em movimento em direção a algo que transformaria a sua vida em algo melhor, mas não vai acontecer nada. A maior parte das pessoas, inclusive, talvez você também faça isso, chama esse bloqueio de falta de disciplina, procrastinação, eu sou muito desorganizada. É isso mesmo, assim, se eu fosse mais organizada, eu já estaria fazendo. Por quê? É muito mais, abre aspas, fácil entender que falta de disciplina se resolve com disciplina. Falta de organização resolve com organização. Procrastinação se resolve com toma decisão e vai lá e faz. Mas se você não entende que não é nada disso, que na verdade é um sistema protetivo interno que te impede de colocar o teu corpo, a sua energia fisiológica, para poder andar, se comunicar, sabe? Se comportar, ter atitudes que realmente tragam e façam com que você viva uma vida melhor, vai ser mais difícil de você entender que você pode ter mais organização, você pode ter mais foco, você pode ter qualquer coisa, mas o seu sistema protetivo vai impedir que você se arrisque, você seja julgado, que você erre, porque é assim que o nosso corpo é. E ele retira toda a energia de realização de algo que te ameaça de alguma forma. Prosperidade não é sobre estar motivada o tempo todo para fazer as coisas, não é sobre estar motivada por ganhar dinheiro, não é sobre estar motivada para lançar um novo produto, para pedir àquele chefe um aumento, uma promoção e etc. É sobre ter uma estrutura interna que suporte, que dê suporte às exigências da vida para você crescer. Prosperidade exige que você tenha maturidade, responsabilidade e capacidade de suportar as frustrações da vida quando às vezes a vida não acontece do jeito que você quer. É conforto? É conforto. É trazer coisas boas? É trazer coisas boas. Mas como diria aquele filme sobre o Homem-Aranha, que diz assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Talvez a gente possa dizer com grande prosperidade vem grande exigência de maturidade, grande exigência de responsabilidade, grande exigência de correr alguns riscos, de se expor, de passar por situações que, se a gente não tem tanto, a gente não precisaria passar. E talvez você me pergunte, poxa, mas eu vou viver sempre nessa escassez? Não é muito mais difícil? Não é muito mais desafiador e me coloca numa situação muito mais complicada? Talvez. Mas você também vai perceber que entre algo que é pouco, que te dá pouca segurança, sim, mas te dá menos responsabilidade, menos exposição, menos risco, menos erro, menos fracasso, menos vulnerabilidade do que aquilo que vai te dar uma vida boa e ao mesmo tempo te exigir mais responsabilidade na vida e mais maturidade. Às vezes a escolha ela não é nem consciente. E se esse novo passo vai te trazer algo que vai te deixar instável porque você não sabe como lidar, você vai ter a tendência a segurar toda e qualquer atitude que te leve a essa prosperidade. Como é que se vê isso na prática? Como é que esse segurar, esse freio interno de medo, de receio, de angústia, como é que ele acontece na prática? É você conseguir ganhar dinheiro sem ficar na euforia. É quando você está vivendo essa prosperidade, você consegue ampliar a sua margem financeira sem achar que você está podendo gastar o mundo inteiro. É perder dinheiro ou gastar em algo que você não gostaria de ter gastado sem entrar em desespero.
É muitas vezes tomar uma decisão e assumir riscos, é claro, riscos que você sabe como dar conta das consequências. É sustentar um plano, inclusive no tédio, sem achar que todo plano precisa ser ansioso, animado, para cima o tempo todo. É continuar mesmo sem validação externa. Tudo isso é prosperidade. Também conforto, também ganhar dinheiro, tudo isso. E tudo isso é cabeça boa. Não é sobre perfeição, é sobre estabilidade emocional. Percebe? Cabeça boa, ela traz prosperidade. Porque quem precisa se sentir bem com tudo que está acontecendo, precisa acontecer do jeito que você deseja para realmente você se sentir bem, vai ter muita dificuldade de sustentar a prosperidade. Porque a prosperidade exige que você haja, mesmo quando seja muito desconfortável, que você aceite assumir mais responsabilidades na vida, mesmo que isso te traga um pouco de desconforto. Essa ideia de que quando a prosperidade chega é tudo muito fácil, tudo muito simples, ela não funciona na prática. E aqui eu vou ser muito direta com você. Se você está com dificuldade de entrar na prosperidade, isso não é energia bloqueada. Isso não é o universo dizendo para você que aquilo não é para você. Isso não significa que aquele caminho que você escolheu não é para você, porque se fosse para você as coisas aconteceriam muito mais fáceis. É você fazendo escolhas que te sabotam. É você se colocando num caminho que talvez você precise ter mais recursos internos para dar conta, ou até mesmo regular a velocidade, regular a ansiedade com que você vai viver isso. Às vezes você não cobra algo que você precisa cobrar porque você prefere ser aceita a cobrar mais caro. Às vezes você não se posiciona porque você está com medo de críticas. Você não cresce às vezes porque você crescer, ter mais prosperidade, talvez te afaste de alguém, talvez mude um padrão de uma relação, talvez aquela pessoa que você gosta tanto olhe para você e diga: nossa, fulana ganhou mais dinheiro e ó, já mudou tudo. Você começa e tem dificuldade de sustentar, porque tudo isso pode gerar em você uma frustração que é muito mais difícil de você entender e validar. E aqui tem um ponto ainda mais delicado. Às vezes você não cresce, ou não prospera, ou não tem uma vida tão próspera quanto a que você gostaria, porque emocionalmente crescer te separa de pessoas que você tem uma relação mais íntima. Se eu ganhar mais dinheiro que o meu marido, será que ele vai estar comigo? Se eu ganhar mais dinheiro que a minha esposa, será que ela vai estar comigo? E se eu ganhar mais dinheiro que os meus pais? E se eu tiver mais dinheiro que a minha comunidade? E se os meus filhos não ganharem tanto dinheiro quanto eu? Como é isso? Todas essas questões, elas são emocionais e elas requerem internamente uma estrutura que sim, você precisa trabalhar, e a terapia, o ambiente terapêutico é o lugar para você se dar conta disso tudo que muitas vezes impede que você seja você e que você possa realmente viver uma vida que você diga: cara, essa vida é uma vida que vale a pena ser vivida. Eu dou conta dela, tá tudo bem, eu posso viver com ela. E quando você tem uma prosperidade que chega e isso ameaça suas relações, ameaça o seu chão, ameaça várias coisas dentro de você, isso pesa. E aí você não consegue sustentar. E você chama disso de: não era para mim mesmo. Puxa, não deu certo é porque não era para dar, o universo não queria mesmo, eu vou tentar outra coisa, eu vou tentar em outro lugar. Prosperidade é conforto? É, mas não é só conforto. Prosperidade é dinheiro? É, mas não é só dinheiro. O lugar em que a prosperidade chega, aquilo que está na sua vida é amplificado. Mais dinheiro também pode trazer para você mais complexidade de vida, mais responsabilidade, mais visibilidade, mais crítica, mais resultado, mas também mais risco, mais julgamento, mais olhares para você. Você vai precisar passar por partes de uma vida que às vezes você está evitando passar.
Se a sua cabeça não acompanha o que a prosperidade exige, não tem como você dar um passo para trás, como uma estratégia de autoproteção. E isso precisa ficar claro para que você entenda onde é que você está sabotando a si mesma para receber, para chegar num lugar mais próspero. Então talvez você não precise de mais estratégia, você não precise de mais um curso, de mais conhecimento. Talvez você só precise de uma estrutura interna para bancar a prosperidade e as portas que ela te abre. Porque sim, vem muita coisa boa, mas também vem bastante responsabilidade e algumas consequências que são um pouco mais difíceis. A prosperidade, ela não entra em mente caótica. E se ela entra, ela vai embora rapidinho. Ela fica um pouco, mas ela não permanece. É por isso que tanta gente ganha dinheiro e perde tão rápido quanto ganhou. Ou às vezes até mais rápido do que o que demorou para ganhar. E se hoje na sua vida você sente que até chega a prosperidade para você, mas ela vai embora rápido, o problema não é dinheiro, não é educação financeira, não é você não saber fazer matemática básica. É a sua capacidade de sustentar a sua vida que você diz que quer ter. É sustentar a si mesma nessa vida, quem você é ali. E se esse episódio fez sentido para você, por favor, encaminha para alguém, traz outras pessoas aqui para conversar também sobre isso. Se inscreve no canal, compartilha esse episódio e fica aqui para mais informações. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.